Meus caros, muito obrigado pela presença de todos. Esse aqui é um dos painéis da nossa 8ª Conferência da Advocacia da UAB Paraná. Em nome da diretoria e das comissões que organizaram esse painel, eu agradeço a presença de todos e gostaria de saudar os colegas e os palestrantes que nessa tarde vão nos brindar uma série de informações e conhecimentos essenciais para a nossa realidade profissional. Esse painel foi pensado justamente com esse enfoque de trazer a oportunidade para a nossa comunidade de advogados e advogadas aqui do Estado do Paraná de conhecer negócios sustentáveis que efetivamente existem nas palavras dos próprios empreendedores que nós trouxemos aqui nessa tarde, pessoas que mostram para nós que existe toda uma atuação no mercado de trabalho muito interessante para que nós possamos atuar e que principalmente vão compartilhar conosco algumas das suas demandas, algumas das suas necessidades, que por sua vez cabe a nós, profissionais, ajudarmos, auxiliarmos para que eles possam alcançar o sucesso e principalmente para que nós tenhamos também uma contribuição naquilo que a gente chama hoje de transição para uma nova economia, uma economia mais sustentável, uma economia de baixo carbono e que, sem sombra de dúvida, é a realidade que nós temos hoje no nosso planeta. Precisamos fazer isso. Então, sem mais delongas, eu gostaria então de passar a palavra para os nossos palestrantes, fazendo uma muito breve apresentação de cada deles e levando em consideração que temos um número bastante grande de contribuintes hoje nessa tarde, nós vamos fazer o possível para mediar isso da maneira mais rápida possível. Hoje nós vamos escutar então em primeiro lugar o meu amigo pessoal, companheiro de trajetória durante muitos anos, meu querido amigo Euclides Tom Grando, que é biólogo e é hoje empreendedor tanto na área de habitações alternativas e sustentáveis, como também um empreendedor na área de projetos de carbono. Tom, por favor, você que está com a palavra, por favor, pode fazer o uso do microfone. Obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, extensivo a toda a organização. Confesso a vocês que é um pouco intimidatório um biólogo chegar diante de advogados para falar, assim como deveria ser num congresso de zoologia um advogado se pronunciar. Mas quando eu lembro que o meu anfitrião, Rafael Filipim, publicou um trabalho falando em conservação da ictiofauna no Rio Iguaçu, fazendo um estudo de caso do surubim do Iguaçu e se atrevendo a usar o latim, não para defender uma tese jurídica, mas para denominar o bicho, Stendacneridium melanodermatum. Falei, poxa, se um advogado pode falar o biologiquês, por que eu não posso ir lá também e tentar dar a minha contribuição, Então eu vou tentar aqui, dentro dos 10 minutos, fazer uma apresentação concisa e espero que não fique confusa. Caso ela fique um pouco confusa, porque eu vou acelerar, eu sou um pouco verborrágico, quando me falaram em 7 a 10 minutos eu entrei meio em pânico, mas eu disse, não, eu vou ter que concatenar as ideias como aqueles programas de televisão. Você tem o teu pitch e em 1 minuto você convence os outros de que a tua ideia é razoável e que merece algum tipo de atenção. Então eu vou pedir para o Rafael abrir o projetor. Senhor Carlos deve estar lá fora. Ah, você fechou. Quero desconto no meu tempo, por favor, mediador. Ela já devia estar projetando só um comando ali no... Bom, independente disso, eu vou, para não ficarmos no vácuo, aproveitar uma fala do Rafael aqui no que diz respeito à urgência e à demanda, à oportunidade, para usar também um termo do nosso encontro, de se tratar de negócios sustentáveis, de negócios que representem inovações, principalmente no que diz respeito ao tratamento do meio ambiente. Eu, sinceramente, não é porque eu sou um biólogo militante histórico já, mas como cidadão mesmo, uma pessoa que cresceu no meio do mato, sou obrigado a perceber as mudanças que nós viemos sofrendo no nosso planeta, no nosso ambiente natural, e eu entendo que isso não é mais... Essa questão não se trata mais de uma oportunidade, se trata de uma condição de qualquer negócio. Nós não podemos entender que hoje você fazer dinheiro ou fazer qualquer negócio represente uma oportunidade apenas. Eu acho que é uma condição da nossa própria existência,
de nossa permanência nesse planeta. E as evidências estão aí. Nós temos tido ultimamente situações que nos mostram um mundo praticamente distópico, né? Em vários aspectos, não só sobre o aspecto social, como o aspecto ambiental e no que diz respeito à nossa possibilidade de permanência no planeta. Então eu vou falar aqui de uma área que aparentemente não teria a ver com a biologia, que é a área da construção civil, na qual nós estamos atuando nos últimos 3 anos. Não propriamente na construção civil, como vocês vão perceber. Veja, quando a gente fala de aquecimento global, a construção civil parece um ambiente de negócios que está alheio a esse problema, né? O que tem a ver a construção civil com isso? No entanto, pode passar, por favor, o próximo, Rafael. A construção civil, ele abriu aqui, uma matéria do ano passado, volta só um pouquinho, Rafael. Isso aqui não sou eu que estou inventando, são as Nações Unidas que detectaram que a construção civil não consegue se enquadrar em nenhuma das diretrizes relacionadas ao controle da emissão de gases de efeito estufa. E ela atinge ano após ano recordes de emissão de gases de efeito estufa. O próximo, por favor. E aí estão os dados, né? Nós estamos falando em 34% da demanda de energia e 37% das emissões de carbono em 2021. Então, enquanto a gente está falando de produção de energia com usinas a carvão, estamos falando de transporte, com queima de petróleo, a gente esquece que um dos setores responde por 1/3 de todos os gases. E esse setor, ele é muito legítimo, né? A gente acha que a construção civil é irretocável, ela não pode ser questionada nos seus paradigmas e na sua forma de atuar. Vamos lá? Eu vou tentar. Então, está aí uma das fontes, né? A nossa construção civil, a convencional, está muito dependente da indústria do cimento, que é sobejamente conhecida como uma indústria relacionada à demanda de energia e de insumos e de transporte, enfim. Esse é o começo do processo. E o final do processo, por favor, Rafael? O final do processo não raro é esse aí, né? Infelizmente, eu fui obrigado a pegar uma imagem bem presente para todos nós, para mostrar o tipo de edificação que nós conseguimos fazer, de adensamento urbano que nós conseguimos fazer, e a mesma engenharia que constrói é a engenharia que destrói. Para quem não sabe, a engenharia civil veio como uma alternativa à engenharia militar. Só existia engenharia militar. Engin, em francês, é bomba. Então, para distinguir os que destruíam daqueles que constroem, obrigado, nós inventamos a engenharia civil. Por incrível que pareça, a origem é a mesma. Mas até o século XVIII a gente só conhecia a engenharia militar. As decorrências do uso intensivo de energia e de emissão de gases de efeito estufa são essas. Esse é o Rio Negro, onde eu estive trabalhando durante um ano inteiro, sobrevoando. Isso foi há 11 anos atrás. Esse é o mesmo rio hoje. Vocês têm visto essas imagens na televisão. Não existe mais dúvida de que esses efeitos, esses problemas são resultantes do aquecimento global. Isso aqui é Porto União na semana passada e União da Vitória. Então, enquanto na Amazônia a gente vê aquele tipo de situação, aqui, provavelmente com as chuvas de hoje, nós vamos ter essa situação da direita agravada. E aí eu dou um salto para mostrar qual é o nosso parâmetro de autodesign e de ocupação do solo urbano. Esse é o nosso referencial estético. Eu não vou te dizer, não vou entrar no mérito que isso é feio ou bonito, certo? Mas essa é a nossa forma padrão de ocupação. Claro que isso só existe, e eu acho engraçado porque agora tem uma palavra que fala de condomínio de autodesign. O que existe de mais autodesign em geral está na garagem, um Porsche, uma Ferrari, uma Mercedes, né? E o design parece muitos quadros do Mondrian, né? Um monte de retângulos é o padrão vigente da engenharia civil. Respeito, mas provavelmente isso vai marcar uma época em que a gente vai olhar para trás e vai dar até risada. Quem chega em Curitiba e olha à direita no Passaúna, antes de chegar no Barigui, esse é o padrão de ocupação de um dos condomínios mais caros que está se formando ali. Também não vou entrar no mérito do absurdo paisagístico que isso pode me parecer, porque para muita gente isso é bonito e eu gostaria de ter uma casa aqui, embora a BR-277 passe a 100 metros daqui. Mas isso tem os efeitos ambientais e sociais que a gente já imagina, né? Isso aqui é perto do Parque Barigui, de um lado da rua é isso, do outro lado da rua nós temos isso. Então, esse é o tipo de transformação que a gente está promovendo. Claro que isso só funciona porque existem agentes públicos ou privados que financiam isso, né? Bom,
Por que eu dei um outro salto aqui para mostrar a crise imobiliária nos Estados Unidos aí pelo ano de 2008? Essa crise foi inclusive alvo de muitos protestos e depois documentários na Netflix que fala daquelas crises do subprime, ou seja, existe um sistema financeiro que estimula e que vive desse tipo de processo de construção, de destruição e de especulação. Diante da crise, o que os norte-americanos fizeram? Reagiram, primeiro indo morar dentro de carros, né? Porque muita gente perdeu as casas, e depois fazendo mini casas. É quase uma coisa irônica que faziam, né? A casa tinha um formato convencional, com varandinha, telhadinho, e punham rodas embaixo. Só que isso começou como uma alternativa e virou um movimento internacional. Muitos de vocês podem ter visto Tiny House Nation no Netflix. Atentos a esse movimento, né? Aqui é um estudo e um infográfico que mostra como as pessoas que optaram por tiny house mudaram a sua vida em termos de poupança, como elas mudaram em termos de renda média, escolaridade, condição de vida, o quanto elas viajam mais do que as pessoas que têm casas convencionais. Vocês sabem muito bem, talvez alguns de vocês estejam enfiados em financiamentos imobiliários. Muitas pessoas que optaram pelas tiny houses hoje não têm mais nada a ver com banco e nem com financiamentos imobiliários. É claro que tem que adotar uma vida minimalista, né? Voltando aqui só um pouco. Chegou em 2019, eu cheguei de uma pequena aventura de 87 dias, onde eu tinha ficado 87 dias confinado numa tiny house que balançava ao sabor do vento. Eu fiz uma travessia num pequeno veleiro e percebi que eu consegui ficar 90 dias sobrevivendo a minha esposa e mais uma pessoa apenas num espaço muito pequeno. E aí me instigou a pensar, poxa, a gente precisa de casas e lugares tão grandes para viver. A partir daí eu me uni a um sócio arquiteto, nós pegamos um pequeno baú de caminhão que estava avariado e transformamos numa tiny house. Essa foi a primeira experiência, ocorreu durante a pandemia, então a pandemia impulsionou esse tipo de situação, né? Não só esse negócio, como tantos outros, né? E dali nós evoluímos para outros formatos, usando basicamente um chassi de aço e depois melhorando o design com madeira, que é um material que também está vinculado à sustentabilidade, reciclagem e tal. Avançando ainda nos modelos, isso é no interior da fábrica, e aqui vou passar para vocês um vídeo, são 20 segundos apenas, mostrando o que a gente faz em 20 dias. Em 20 dias a gente sai do chão e levanta uma casa inteira, no caso aqui um modelo feito totalmente de madeira. Essa casa está na praia de Garopaba hoje em dia, e ela é utilizada tanto pelos proprietários para habitação quanto como Airbnb. E era um protótipo nosso que acabou sendo viabilizado e comercializado. Essa outra aqui ao lado está na fronteira com o Uruguai. Então nossos protótipos foram demandados, imaginem, na época as pessoas não queriam saber, elas queriam fugir da pandemia e se isolar. E nós, sem querer, acabamos surfando uma onda que cresceu assim de uma maneira exponencial. Desenvolvemos um outro protótipo que hoje está ocupando áreas ermas e muito bonitas em São Luís do Curunã. Eu só vou pedir mais um minuto. Para quem acha que madeira é uma coisa frágil e não merece atenção na construção civil, isso é um edifício em Viena. Já existem edifícios de 18 metros, de 18 andares, só de madeira. Nós estamos adotando essa tecnologia europeia, aqui chama CLT, né? Que é madeira laminada cruzada, aqui a base de uma das tiny houses que nós estamos fazendo. Essa imagem eu fiz ontem. Então, adotando já um padrão internacional de tecnologia da madeira. Uma das últimas imagens, isso é a casa chegando num ambiente que nós não poderíamos usar, porque isso é a APA da Escarpa do Devoniano, mas, como nós temos essa possibilidade de colocar e tirar a casa rapidamente, nós não somos vistos como construção convencional. Esse é o cenário que nós criamos lá. Olhando do outro lado da rua, nós temos isso aqui. Então a gente não quer transformar campos e paisagens naturais nisso. E aí, para que isso fosse feito, Rafael pode falar depois, foi feito um arranjo todo contratual específico para que os donos das casas pudessem ocupar essa área. E foi um arranjo muito preciso e muito criativo, feito pela equipe do Rafael Filipinho. Para acabar, nós temos aqui já validado socialmente nossa proposta, né, com muitas matérias publicadas. E as questões dos desafios que vão aí para finalizar
que eu vejo como desafios impostos principalmente para a área do direito, né, da advocacia. Existe um sistema de crédito forjado para padrões construtivos convencionais, aqueles que eu mostrei no começo. As normas são arcaicas para parcelamento, uso do solo e formação de condomínios. Parcelamento e uso do solo, a norma é de 79, e a formação de condomínios é 64, se não me engano. Isso tem que mudar, não atende mais às demandas atuais. Os códigos de obras, que eram chamados de códigos de postura, são profusos, confusos e obsoletos. Cada cidade é uma coisa, uma confusão, ninguém se entende, nem os engenheiros. Existe uma mentalidade de inércia e de continuidade desse padrão construtivo de uso do solo. Existe a externalização dos custos ambientais da construção civil, que isso a gente já normalizou, a gente acha que isso vai ser sempre assim, e não pode ser assim, senão nós vamos sair do planeta como as pulgas saem do cachorro, como diria Paulo Seixas. E existe a desorientação de agentes públicos quanto ao tratamento de novos padrões tecnológicos, não sabem como fazer. Você mostra para um agente público e não sabe o que fazer com uma tiny house, porque não é nem um trailer, nem uma casa convencional. Enfim, os Estados Unidos já estão trabalhando muito na normalização, porque eles já perceberam que isso é uma proposta válida, né? Aqui vários estados norte-americanos já trabalham numa nova legislação. Somos eu, um biólogo e um arquiteto que começamos com essa ideia, e hoje nós estamos no 3º ano e eu espero que ela prospere não só para o nosso bem econômico, mas pelo bem também do meio ambiente, da sociedade como um todo, como uma alternativa plausível para a moradia dos nossos filhos, que provavelmente não poderão absorver financiamentos bancários de longo prazo. É isso. Muito obrigado mais uma vez, foi excelente, né? Desculpe, né, a exiguidade do tempo, mas é que realmente nós estamos limitados a 1 hora. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o meu querido amigo Marcos. O Marcos ele é engenheiro eletricista, é formado também em Direito, é mestre, doutor, professor em várias instituições e foi meu colega de doutorado e meu amigo pessoal também. Eu gostaria de convidá-lo aqui para começar a sua exposição. Boa tarde aí, pessoal. Então, eu queria fazer uma... Eu não trouxe nenhum slide, porque sabia que o tempo era bem curtinho, então... eu queria comentar um pouco sobre tecnologia e desenvolvimento de empresas sustentáveis, né? Então, eu sou engenheiro eletricista, sofro de engenharia, trabalho lá no Unisenai do Campus SIC, que é o maior campus do Senai, onde tem vários cursos de tecnologia, dou aula dessas matérias que os advogados costumam gostar muito, né? Cálculo, circuitos digitais, analógicos, enfim. E tenho alguma experiência com empresas na área de sustentabilidade. A primeira experiência de meados lá do tempo de mestrado ainda, né, com uma empresa chamada Sol Bravo, que é que foi da área de energia fotovoltaica. Então a gente ficou incubado na Intec, na incubadora tecnológica lá do Tecpar. E desenvolvemos inicialmente telhas fotovoltaicas com auxílio do CNPq. Então, existem muitos caminhos razoavelmente interessantes de financiamento desse tipo de projeto de tecnologia aplicada por órgãos governamentais, né? Posso depois comentar mais alguma coisa disso. E aí, a partir dessa primeira experiência, onde a gente conseguiu bolsas de pesquisa, antigamente chamava firma, hoje em dia é startup, né, que chama assim. Mas a gente, então, lá na nossa startup, que é um nome mais elegante, mais bonito, conseguimos contratar toda uma equipe altamente qualificada, inclusive com um doutor na época em física experimental. E aí o segundo projeto que a gente aprovou já era bem mais elaborado. A gente o primeiro projeto, que era a telha fotovoltaica, cá entre nós, tinha bem pouca tecnologia, né? Então a tecnologia mais era um processo de encapsulamento de um insumo chinês, né? De um commodity chinês, que são células de silício policristalino. E monocristalino também chegamos a usar. E aí, então, o segundo projeto já foi mais audacioso, que foi testes de materiais fotovoltaicos orgânicos, que na época eram materiais de vanguarda, mais de prateleira, de grandes empresas químicas,
só que a gente queria associar aquilo a nanotubos de carbono, que era uma onda do nanotubos de carbono naquela época, que era também a experiência de outro físico, né? E eu até hoje acho que toda empresa tinha que ter um físico, né? Porque incrivelmente todas as regras da física valem dentro de uma indústria, né? Parece que ninguém se liga nisso às vezes, mas é verdade. E aí então foi a época que eu comecei o mestrado, né? Porque eu coloquei para mim mesmo que se tudo, mas tudo desse errado, eu ia dar aula, e hoje eu dou aula todo dia, todas as noites, segunda a sexta, enfim. E mais recentemente, durante a pandemia, e uma coincidência, né? Mais uma empresa, ou mais uma iniciativa, nesse caso, que surgiu na pandemia, eu dava aulas lá no Senai SIC, né? Na selva, enfim, tem laboratório de tudo quanto é coisa, e o pessoal gosta do que? De montar coisas, de fato, né? Muito embora a aula de teórica de cálculo seja importante, a galera gosta mais disso. E aí, durante as pandemias, o Unisenai tem um programa que é colocado de cima para baixo, todo mundo tem que fazer, mas eu acho bem legal, que incluir, chama jornada de aprendizagem, e eles incluem empresas nas atividades dos alunos. E aí eu incluí uma empresa chamada Broto Fácil, que tem como produto um kit para produção de brotos dentro de casa. Você produz assim em 5 dias, desde a semente até comer, então é bem interessante. De um colega de doutorado lá do MAT também, que eu sempre conversava com ele, e ele sempre sonhava em fazer um sistema de cultivo ultramoderno. E aí, durante a pandemia, eu estava dando a disciplina de eletrônica de potência, e falei para ele, pô, vamos fazer os alunos projetarem lâmpadas de cultivo, né? Então, existem lâmpadas de cultivo para vender hoje em dia, mas normalmente são para uma planta específica que a polícia não pode ver, né? Então, a gente pensou em produzir comida mesmo, né? Então, muito embora não são plantas, tem exigências em termos luminotécnicos razoavelmente diferentes, né? E aí a gente fez essa primeira experiência, que eram só projetos, né, porque não podia haver encontros. No segundo momento eu refiz isso, e aí o que eu fiz, peguei um aluno que já tinha feito a disciplina e falei, vamos montar um protótipo aí, né? Então a gente montou um protótipo meio tosco do ponto de vista tecnológico, né, mas já usando uma fonte de corrente bem estabilizada, estou tentando falar essas coisas, mas já tendo uma fonte de corrente, já tinha uma conexão na internet, né, enfim. Daí a gente participou com esse protótipo, participou de um concurso. O Senai adora isso, eles põem competição para os alunos o tempo todo. Até essa semana uma competição do World Skills, eu adoro competir, enfim, acho meio exagerado até, mas é divertido. E aí a gente ficou entre os 20 projetos do Paraná, e aí eles dão um dinheirinho lá para comprar peças e fazer um novo protótipo. E aí quando chegou nesse nível, eu cheguei para o Nilson e falei, poxa Nilson, que é o fundador da empresa, eu falei, vamos tentar, né, se o Senai acha legal, vamos tentar pegar um dinheiro do governo para desenvolver esse projeto. Eu já tinha feito antes aquilo, né, e foi assim que a gente fez. E aí eu emiti mais um mestrado, atualmente sou aluno novamente do mestrado na pós-graduação em Design da Federal, e com esse projeto, que é um sistema de cultivo automatizado, e onde a gente ganhou do CNPq um recurso em bolsas, né, para contratação lá de toda uma equipe, e conseguiu também aprovar um edital junto à Fundação Araucária, né, que paga outras despesas que não equipe, né, insumos e coisas assim. Então, atualmente eu estou desenvolvendo esse projeto, mas continuo dando aula, enfim, e também coordeno alguns cursos de pós-graduação, né, o curso de pós-graduação da Unisenai em veículos híbridos e elétricos, e o curso de engenharia de manutenção de sistemas 4.0, atualmente. E basicamente essa que é a história, e para quem gosta desse assunto, né, então eu acho que os advogados tinham que se meter um pouco mais nisso, né? Então, em termos de desafios para vocês, porque, com o perdão da palavra, os engenheiros fazem muita cagada juridicamente, sabe? Então, eu vejo pessoas inteligentíssimas cometerem erros juridicamente básicos, assim, vocês ficarem assustados, né? Eu também
Já trabalhei, por exemplo, como ghostwriting para esses projetos de desenvolvimento. E já conversei com equipes lá, super feras, que eles, não, a gente resolveu não fazer um CNPJ, porque senão ia ser caro e tal. Como é que você vai provar um histórico da empresa agora, né? Que você economizou quem? Contador, é isso e tal. Enfim, isso acaba prejudicando bastante essas empresas. Né? Você cometer erros básicos costumam sair muito caro. Né? Então, a Broto Fácil, por exemplo, a gente, numa decisão, acabou transformando ela numa SA, por exemplo, porque achou que isso ia facilitar a captação de investimento, mas acabou dando um pouco mais de custo, bastante mais custo para a gente. Né? Enfim, esses mecanismos jurídicos para empresas de tecnologia precisam ser melhor discutidos. Né? Então, desde como funcionam entradas de investimentos em projetos que já têm investimentos públicos, né? E como isso deveria conversar, é algo que os engenheiros e os técnicos estão muito, mas muito longe de entender. Né? E eu acho que é aí que talvez seja a maior contribuição de vocês. Eu acho que advogados precisam participar desse tipo de projeto de tecnologia. Então é basicamente isso que eu tenho aqui para falar. Agradeço aí a oportunidade, pessoal. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Rodrigo Almeida, ele é sócio e um dos diretores, né, do Grupo Index, um grupo formado por várias empresas que trabalham com sustentabilidade há vários anos. Eu sou muito amigo do sócio dele, né, do Marcelo Schmidt, e para nós é um prazer poder contar com toda a experiência do Rodrigo nesse dia, que vai falar de uma inovação também, né, e que está na boca do povo. A gente sabe que muita gente está surfando uma onda, mas nada como também, né, ouvir de quem realmente entende e vive esse assunto no seu dia a dia. Por favor, Rodrigo, fica à vontade. A minha formação, só um pouquinho mais, eu sou biólogo. Então, a minha formação original, eu sou biólogo. Trabalhei na Amazônia há muito tempo. Não estou tão bem conservado assim. Nós temos uma das empresas do grupo, é a primeira empresa de consultoria florestal do Brasil. E a gente construiu, em cima disso, dentro da nossa experiência como biólogo, nós somos 3 sócios. O Marcelo, que é muito amigo do Rafael, que é engenheiro florestal e advogado, ele sim. Meu outro sócio é biólogo e eu sou biólogo. E a gente construiu, em cima dessas empresas, a gente construiu um grupo de consultorias para o setor florestal. A gente sentia que isso carecia, porque floresta plantada, pinos e eucalipto, na nossa época não conversava com outras áreas, era o deserto seco, no ciclo do deserto verde e por aí vai. E a gente colocou uma missão lá atrás que não era isso. Tá? Inclusive eu ganhei o prêmio Von Martins de proteção à natureza, mostrando que não era isso. Tá? E a gente então constituiu um grupo. Hoje é um grupo com mais de 7 empresas, que atende todas as grandes empresas do setor florestal, e a gente também saiu um pouquinho. Então, falando brevemente, aí eu vou contar a história para vocês aonde que importa. Tá? Aqui o tema era inovação, negócios sustentáveis. Né? Em 2015, a gente fazer o nosso planejamento estratégico, a gente fala assim, cara, a gente estava chegando perto dos 50 anos dessa empresa, e uma das perguntas do nosso planejamento estratégico foi como que a gente ganha mais 50, como que a gente faz 50 anos da próxima empresa, empresas de consultoria. E aí a gente pensou, bom, temos que inovar. Né? Inovação. Que P é essa, né, cara? Inovação. Eu, como bom biólogo, tudo eu tenho que fazer uma analogia com a minha área. Aí eu falei, inovação, aí a primeira palavra que surgiu foi evolução. Mas evolução não pode ser tratada como inovação, porque a gente comete um erro comum de pensar que evolução é melhora. E não é melhora. Biologicamente falando, evolução é simplesmente mudança. Só mudar. Muitos evoluíram, muitos animais, muitas espécies evoluíram e sumiram. Então, isso não é inovação de jeito nenhum. Inovação, a nossa versão, é adaptação. Tá? Na biologia, quem se adapta, toma conta. Tá? Os dinossauros não se adaptaram, os mamíferos tomaram conta. Tá? Dentro desse processo, então, pensando evolução, a gente chegou e falou, bom, o que a gente então faz nesse processo de adaptação e inovar? A gente chegou à conclusão que era trazer tecnologia para dentro dos nossos negócios. E o que é tecnologia? Nós focamos em blockchain,
e geointeligência. Eu sempre gostei muito de pegar coisas que eu pudesse ser muito rápido um grande especialista. Isso foi uma dica de um grande professor meu. Quando ele estava em mudanças climáticas, quando eu fui fazer meu mestrado, isso era 2000, eu falei, professor, o que eu faço para ser um especialista sem ser cabelo branco? Ele falou, tem um tal aí de mudanças do clima, aí, tem umas coisas aí que pode ser legal, vai vir algumas coisas, protocolo de Kyoto, e eu fiz meu mestrado em cima disso. Blockchain também é alguma coisa muito nova. Vocês vão ver vários especialistas que são moleques. E hoje eu já posso falar, eu já passei dos 40, sou um CEO de startup depois dos 40. E focamos em blockchain. Mas, cara, não tinha nada. Blockchain era Bitcoin. Só isso. A gente falou, pô, eu comecei a estudar e entender um pouco melhor. E a gente foi para uma outra área que era a geointeligência, que é levar a inteligência artificial para o monitoramento via satélite. Existe um software hoje que chama-se ArcGIS, que é muito caro, tá? E a gente dependia dele, e eu falei, cara, não quero mais depender, e para você operar isso era muito caro também, porque daí você tinha que se especializar. A gente falou, não, olha a pretensão do garoto, né? Nem mais garoto, já era velho, devia ter vergonha. Eu falei, não, a gente vai concorrer com a sexta maior fábrica de software do mundo, chama-se Esri, que é quem faz o ArcGIS. E a gente vai fazer um software que não precisa. Inclusive, a gente vai lançar em janeiro um software para advogados. Chama-se justamente um software voltado para a gestão ESG. Consultas em transações, due diligence e tudo mais dentro de um GeoBI. A gente pensou então, justamente indo nesse conceito, daí você vai falar, bom, então o que você criou aí, Rodrigo? A gente criou a Forest Token. A gente olhou o mercado florestal, floresta plantada, pinos, eucalipto, um mercado gigante, tá? E a gente olhou algumas dores. Toda startup tem que começar pelas dores, né? Qual era a dor? Falta de liquidez. Esse mercado ele faz o seguinte: você planta hoje, daqui 7 anos você colhe. Tá? Pinos, 18, com algumas intermediárias. Não existe mercado secundário, tá? Dentro desse conceito aqui. Deixa eu pôr todos. As transações florestais são muito custosas. Então, por exemplo, para eu vender, eu não vendo madeira, eu não vendo o commodity. Não existe hoje commodity da madeira. Existe eu vender uma floresta plantada. Isso faz com que a transação seja extremamente custosa e, por exemplo, um fundo de investimento, só grandes fundos conseguem fazer. Então, por exemplo, a gente faz muita transação lá, as transações, a menor transação para acontecer vai ficar ali na casa de 15 milhões de dólares, 100 milhões de reais. Tá? Então, o que isso impacta? Mudar a liquidez. Se eu tenho uma propriedade de 100 hectares, eu vendo para quem? Eu só tenho algumas opções locais para vender. Por quê? Porque eu não tenho um mercado secundário nem um mercado futuro. Aí, eu quero chegar lá nos pontos, mas a grande questão é, pô, por que eu não tenho? Se o boi gordo tem, se a soja tem, se o milho tem. Então tem várias coisas que levam a esse problema, e uma dessas coisas é justamente os 7 anos. Mas como fazer um contrato futuro, botar na bolsa por uma coisa de 7 anos? Como é que eu garanto, para quem comprou esse contrato agora, que daqui 7 anos existe isso? Como é que eu garanto que ele não vai vender 10 vezes esse contrato, essa mesma madeira para outras pessoas? Como é que eu monitoro isso? Como é que eu registro isso? E aí, a gente chegou à conclusão que outro ponto importante, né? O tamanho do mercado, tá? Para escalar em startup, essas coisas, tudo tem o tamanho do mercado. Então, é um mercado de 250 bilhões no Brasil. Tá? E líquido. Isso quer dizer que esse dinheiro quase não roda. Tá? Ele roda muito pouco. Aqui eu faço uma pausa, eu estava fazendo, foi um dos primeiros pitches que eu estava fazendo, e eu fiz para um head de um fundo árabe, um gestor de um family office de um fundo árabe. E aí, quando eu terminei a apresentação, eu estava falando 250 bilhões, eu todo empolgado e tal, e estava bem no começo ainda, não sabia como funcionava isso. Pô, o cara se rachando de rir. Aí eu falei, pô, fui mal. Eu falei, cara, desculpa, mas eu quero saber o que você está rindo. Aí ele olhou para mim e falou, Rodrigo, você não sabe, né? Você não é do mercado financeiro. Eu falei, não, eu sou biólogo, quase advogado. Por quê? Não, trabalho e tal. Ele falou, não, Rodrigo, porque você não percebeu o que você descobriu. Como não? 50 bilhões de dólares. 1,2 trilhão de dólares no mundo para eu escalar.
percebi. Você não era mercado financeiro. Sabe por quanto que eu estou multiplicando o que vale esse mercado? Por 10, por 100. Porque você descobriu o ouro. Você descobriu o lastro. Eu vou tirar esse lastro. Eu vou fazer derivativo. Eu vou multiplicar esse dinheiro. Porque o mercado financeiro é isso. E lá me caiu uma ficha que não tinha caído. E essa começa aqui o que vocês precisam começar a prestar atenção com a mudança do blockchain. Por que blockchain chega e está tão forte? Por que, por exemplo, mudanças climáticas de repente virou um assunto e eu acompanho mudanças climáticas, cara, desde o comecinho. Puta, eu bati em porta de muita gente, vendi projeto de tudo quanto é jeito. E nunca foi, por exemplo, assim, chegava no fundo, você era meio assim tratado, tipo, vai lá falar com o pessoal de marketing. E agora a gente vê fundos falando. Porque o capitalismo só para em pé se a gente gerar riqueza, criar riqueza. Tá? Então quando a gente fala em carbono, a gente está falando em ar, a gente está dando um valor dentro desse negócio. Não é isso, a gente não pega. Mas por que agora a gente está falando que pega? Porque fundos estão investindo, precisa girar a economia. E o blockchain vai fazer a mesma coisa. É botar dinheiro que não circula para circular. Foi esse então o mote para a gente botar a floresta. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo? Ele não gira. A floresta daqui, ela não para. Então, por exemplo, 7 anos, só no final esse dinheiro. O que a gente quer fazer? A gente está fazendo esse dinheiro circular várias vezes. Esse dinheiro circular durante o processo. Para isso acontecer, eu preciso de monitoramento, garantir que existe um lastro. E eu preciso transformar esse ativo real, que é a floresta, num ativo digital. A floresta é ilíquida. Agora, quando eu quebro a floresta em metros cúbicos e transformo cada uma num token, eu dou liquidez. E o que é liquidez? Agora, eu não preciso mais de um grande fundo para vender. Eu posso vender com um fundo menor. E eu posso criar um sistema aqui dentro que eu possa vender para vocês. Eu posso fazer as florestas da Klabin, vocês investirem, em vez de investirem na ação da Klabin, vocês podem investir nas florestas da Klabin. E ajudar a Klabin a ter mais floresta aqui, e aí dentro disso, de sustentável, primeiro, um negócio extremamente ambientalmente sustentável, e outro, a Klabin pode, com esse dinheiro, fazer fomento para pequenos e médios produtores, que são hoje a grande fuga desse mercado, porque agora ele tem liquidez. Tá? E aí eu consigo, então, não mais só ter 2 grandes fundos, eu consigo trazer fornecedores, eu posso criar uma moeda digital, eu posso trazer exchanges, corretoras e jogar isso no mercado para chegar no varejo. Essa é a ideia. Não é aqui que eu quero me debruçar para vocês pensarem. Eu quero focar no blockchain. O blockchain é essa transformação. Aqui estão os desafios e as oportunidades para o setor. Né? Para a gente pensar juridicamente. O primeiro erro que acontece, eu não cometi muitos erros porque um dos meus sócios, chama-se Fernando Stricker, ele é da SH Law, ele é especializado em criptoativos. E a primeira coisa que ele falou, Rodrigo, e eu lá, não, porque daí a gente vai pegar, vai fazer, ele falou, isso não é valor imobiliário? Eu falei, não, não é. Por que não é? Não, porque não é. Não está na bolsa. Não tem nenhuma lei falando que ele é. Ele falou, não precisa de uma lei para falar que é. A lei do valor imobiliário está lá. Então o primeiro erro que vocês devem ter acontecido, muita gente tokenizou, criou tokens, criou um monte de coisa. E quando chegou lá é valor imobiliário. A CVM veio e pau. Tá? Aí você tem que pegar o hardware test. Então vamos ver como isso funciona. Não está trazendo investimento, é só compra e venda. Então aqui vem a parte de adaptação. E lembra daquilo que eu falei lá da evolução? E aqui vem as oportunidades que começam a aparecer para esse setor. Né? Porque adaptação é você fazer algo, você mudar antes de ser necessário mudar. Agora para pensar comigo. Nas leis não é o contrário. Primeiro as coisas mudam, depois a lei muda. Então nós precisamos nos antecipar a isso com base no que a gente tem. E aqui começa uma engenharia da parte jurídica, da parte legal. E aqui precisa-se ter bons advogados. Tá? Por exemplo, eu fui conversar com a CVM. Você chega lá na CVM e os caras, os caras estão implorando para você ir lá explicar. Porra, cara, a gente tem pouca gente. Tá? Esse problema é na SEC também. Porra, quem
é isso, cara? Não tem lei, não está aqui, o cara é um burocrata, cara. O cara só funciona com base na lei. Pô, de onde que eu vou fazer? Então até que eles fizeram várias cagadinhas ali nas instruções normativas, foram lançadas, tiveram que correr atrás, porque daí falaram que não podia, daí podia, não podia. Mas mesmo assim, eu acho positivo. Então aqui eu começo a mostrar para vocês que existe, dentro disso daqui, uma grande mudança. Outra coisa é os famosos smart contracts. Tá? Smart contracts nada mais são do que termos de negociações dentro de um código. Muita gente confundiu isso, e muito empreendedor confunde isso. Não, isso aí está no smart contract. Eu falei, não, você precisa de um contrato adicional. Você precisa regular essas partes, porque como é que você vai exercer esse seu direito? É? E eu vejo aqui, sempre falo para o pessoal aqui, por exemplo, na estruturação dos smart contracts, a gente precisa também criar engenharias jurídicas. Porque eu não posso programar simplesmente alguma coisa que juridicamente não tenha responsabilidade. Eu não posso fazer uma transação e dizer, não, vai acontecer isso, porque eu programo isso numa grande escala. Mas será que está apoiado na questão jurídica, né, no nosso regulamento jurídico? Tá? Quais são os desafios que eu enxergo? Regulatórios. A gente está muito avançado. Tá? Isso aqui é o que eu posso dizer para vocês, nós estamos na frente de tudo. Tá? Tanto a CVM como o Banco Central. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Estamos aguardando algumas instruções do Banco Central agora, estamos esperando, mas os desafios estão aqui. Como lidar com algo tão novo, que não está na lei? Como fazer analogias? E quais são as analogias permitidas dentro dessa lei? Então, aqui tem vários. E aí o outro desafio é o mercado, porque o mercado é aquele negócio, eu quero quebrar tudo. Tá? Eu quero lançar isso. Se vocês forem advogar para startup, vocês vão ver, você quer lançar, quer fazer a coisa acontecer. E aí comete todas as cagadas lá que você mencionou. Vai lá, vamos fazer, e depois eu vejo. Opa, peraí, cara. Então, aqui são bastante coisas. E aí, dentro dos negócios sustentáveis, tudo vai mudar. E não é simplesmente mais você fazer carbono, é você tokenizar o carbono e transacionar esse carbono. E quando você tokeniza esse carbono e transaciona esse carbono dentro do varejo, isso não é valor mobiliário ou é valor mobiliário? Quando você vai fazer um negócio no agro, quando você junta dinheiro, um crowdfunding para um determinado produto, para um processo, isso não é valor mobiliário, não é valor mobiliário? Onde se encaixa isso e como legalmente fazer? E todos os negócios sustentáveis, energia solar, todo esse processo, a gente vai levar para o blockchain, porque o blockchain tem uma grande vantagem. O blockchain ele corta intermediários. Tá? Esse é o que o blockchain nada mais é do que um livro-razão inviolável. Tá? E aí o que você escreve lá com os smart contracts, você consegue escalar. Esse que é a grande questão. Só que, como eu vou ter garantia jurídica, segurança jurídica nessas negociações e nessa escalabilidade? A outra questão aqui só para reforçar, não sou eu que digo, 16 trilhões até 2030, 10% do PIB mundial serão tokenizados. Tá? Isso é um relatório do Boston Consulting Group. Tá? E é uma previsão ainda, essa é uma previsão conservadora. Tá? Pode ser muito mais. E para finalizar, outra grande oportunidade que nós temos é o DREX, Real Digital. O que o DREX vai fazer? Ele não é uma moeda de pagamento. Ele é um ecossistema que vai permitir que empresas como a minha participem do setor financeiro. Agora você imagina como que eu vou competir com o Banco Itaú, com o Bradesco dentro desse sistema. Aqui tem muitas oportunidades, desafios que surgem dentro do direito para me proteger. Por exemplo, uma das coisas que nós estamos olhando de venda é o vender garantia dentro do mercado. Isso corresponde a 3% da receita dos bancos. Só a venda de garantia de negócios. Então eu vou poder me cadastrar dentro do Real Digital, desde que eu participe do ecossistema digital deles, me participe, eu posso, o meu token, servir como garantia. Isso quer dizer, um produtor pode pegar e falar assim, eu vou produzir tantos metros cúbicos. Quem está dizendo isso? A Forest Token, está aqui os tokens. Eu preciso de dinheiro. Eu vou lá e pego o dinheiro. Quem garante? Essa empresa. Eu estou participando do setor financeiro, eu posso dar o crédito ou só vender a garantia.
como eu me protejo de tudo isso? Como que eu me adapto a tudo isso? Então, o que eu vejo o que o Real Digital fez? A gente tinha o quê? 5, 6 grandes bancos, né? 2 públicos, 4 privados. A gente vai ter uma imensidão de gente dentro desse setor de finanças, pagamentos, meios de pagamentos, precisando de auxílio. Tá? Então, de maneira geral, essa é a trajetória aqui. Se alguém quiser meu contato ali no QR Code, estão todos ali. Novamente, obrigado. Desculpe pelo atraso, cara. Mas vamos lá, obrigadão mesmo, cara. Não há como a gente prestar nenhuma assessoria, seja para startup, vocês falaram de startup, né? Temos 3 aqui, né? Mas, assim, nos colocando, né, por exemplo, eu sou advogada de departamento jurídico de uma empresa que não é uma startup, né? É uma indústria de 67 anos no mercado, e não é uma startup, mas eu preciso conhecer o negócio. Assim como se eu fosse prestar uma consultoria jurídica para uma startup, não adianta eu só ir com um códigozinho embaixo do braço ou saber de cor todas as, né, as instruções da CVM, porque não adianta, eu preciso conhecer, eu preciso ir lá saber o que a Luz faz, o que a Tiny House faz e o que é uma floresta aqui, e esse token, esse blockchain. Né? Então a gente precisa vencer essa barreira. Por quê? O departamento jurídico e os advogados também de escritório, quando a gente presta consultoria, seja para fora ou para dentro da empresa, o que pedem para a gente? Avaliem risco. Gente, passou. A gente precisa, não é evoluir, como é que é? Inovar. Inovar, se adaptar, porque a gente precisa buscar oportunidade. A gente não tem mais que ficar avaliando risco. A gente precisa estar junto com a empresa, buscando oportunidade, não só avaliando risco. Né? Porque até como o Tom falou, as oportunidades, né, elas são agora, são condições, né, condições obrigatórias dentro do negócio. Então, escutando o Tom falar em relação à sustentabilidade, né, das construções, a gente pode trazer isso para a empresa, para uma fábrica mais sustentável, no nosso caso, né? Ou então um plano, né, de gerenciamento de risco ou um plano de prevenção de desastres, né? A gente fala isso muito de disaster recovery em LGPD, né? Que a gente precisa ter tal, que pode o servidor da empresa. Mas veja, a empresa que eu trabalho tem planta em Manaus, está nesta seca que você mostrou, nada entra, nada sai de Manaus de barco. Olha só. Então, assim, a produção não escoa, os insumos não chegam, ou, né, vice-versa. E a gente tem planta em Santa Catarina, não é em Blumenau, né, do Sul, mas aqui em Joinville. Não foi super atingido, mas poderia ter sido atingido por essa enchente agora dos últimos dias. Então, assim, se a gente não tiver esse plano, e quem faz tudo isso? É o profissional que permeia por todas as áreas da empresa. E a gente tem que puxar a sardinha do nosso lado, porque é o departamento jurídico que tem essa, né, consegue ter essa flexibilidade. Mas para isso a gente precisa querer estar em todos os departamentos, né? E vira uma questão até de necessidade, porque os negócios, ou eles nascem sustentáveis, né? Vocês 3 aqui deram, né, um depoimento assim, de negócios que nasceram sustentáveis, mas talvez no nosso dia a dia o negócio para o qual a gente trabalha, ele não nasceu sustentável. Né? No meu caso, é uma empresa que nasceu há 67 anos, que ninguém falava muito de sustentabilidade, mas eles podem se tornar sustentáveis. E a gente pode auxiliar isso com a nossa consultoria, que eles se tornem sustentáveis. Por quê? Primeiro, por força de lei. Né? Tem várias leis aí que obrigam a gente, né, a ser sustentável de alguma forma. Mas mais importante que a lei, o mercado. Né? A gente vem uma geração aí, a gente vende para uma geração, né, que está comprando por propósito, está comprando que se a empresa está gabaritando lá o ESG, né, dos 3. E junto com isso a questão da imagem, né, que é muito mais importante até do que você estar compliance, né? Uma coisa é você tive um auto de infração porque eu disse que era assim, não era, tal, você vai lá, você paga. Mas se isso vaza para a imprensa e isso vira algo que vai, né, contra a imagem da empresa, né,
faz perder cliente, faz perder negócios, né? O negócio não é mais sustentável daí. Então, assim, aquele auto de infração, aquela multa que foi paga, virou isso daqui perto do que um risco de imagem pode ser. Então, acho que esse é o meu tempo, né? Só para fazer esse comentário rápido, essa passagem rápida aí pelo que vocês três falaram, trazendo um pouco na visão do departamento jurídico das empresas. Bom, obrigada, Cláudia, obrigada, Rafael, pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui representando a comissão do Pacto Global, né, a gente está com o nosso presidente, o Silvio Tripper. E essa comissão, a gente pode fazer um retrospecto, né, de quando a OAB assinou o Pacto Global em 2016 e o quanto existe um esforço de trazer os advogados, a advocacia para perto dessa temática, né. Então, hoje é muito interessante a gente estar olhando para oportunidades, vendo realmente os advogados interessados em olhar isso como um mercado também, né, de trabalho, olhando para os seus próprios escritórios, né, como é que a gente pode tornar eles mais sustentáveis. Eu estive no painel recentemente falando sobre advocacia ESG e foi trazida a questão da saúde mental nos escritórios de advocacia, que é um tema muito sensível, né, que a gente lida há muito tempo e hoje que a gente está conseguindo, parece que, desmistificar um pouco e ter um pouco de acesso nessa temática. Então, o nosso esforço nessa comissão é basicamente esse, né, de trazer essa informação, trazer os escritórios para perto e mostrar que nós temos, como a Cláudia bem comentou, um compromisso, né, por lei, com a sustentabilidade, com a ética, e a nossa atuação preventiva é muito importante nesse sentido, né? Até o Márcio comentou, poxa, precisa de advogado para os engenheiros não fazerem, né, não fazerem bobagem. A gente vive falando isso. A gente vive falando a importância do prevenir, né, que é melhor do que remediar. E, inclusive, na questão do ESG, que a gente também está vendo uma fase aí pré-regulatória, mas virando cada vez mais regulatória, né? Tá cada vez mais sendo obrigação de critérios, de boas práticas, de competitividade, né? Então, bom, eu queria falar muito uma frase, quando a gente fala, né, desse assunto de inovação. É muito legal a gente estar com 3 pessoas de negócios sustentáveis, mas a nossa realidade muitas vezes não é essa, então a gente faz um papel de convencimento, né, de educação do empresário, das empresas, e a gente tem que mostrar que as coisas estão mudando, que o mundo está mudando, que houve uma mudança de paradigma, né, que a gente tem oportunidades com a sustentabilidade, usar a tecnologia a favor da sustentabilidade, né, para ser melhor para as pessoas e para o mundo, e não apenas com visão de longo prazo, né? Então a gente tem esse papel muito de conscientização, de sensibilização. E uma coisa que eu sempre falo é que muito embora não seja possível, né, a gente mudar ou resolver o passado, é imperativo que a gente faça diferente daqui em diante, né? O passado até pode ser justificado com ignorância, mas o futuro não. Então hoje a gente tem conhecimento, a gente tem pesquisa, né? Vocês trouxeram aí um monte de novidades pra gente, para que as coisas continuem sendo feitas da mesma forma que era há 50 anos atrás, né? Que a gente sabe que não é mais sustentável, não tem mais como ficar dessa forma. Então, é realmente essa necessidade da gente, esse papel que a gente está já fazendo de mostrar que a mudança está acontecendo, que tem oportunidades, que tem desafios também, mas quem não se adaptar, infelizmente, vai né, perder lugar no mercado, vai acabar ficando para trás. Obrigada. Bom, coube a mim aqui eu falar em 30 segundos, mais ou menos, mas eu vou ser bem breve, né, tentar fazer uma síntese de tudo que foi falado. Eu sou Alexandre, né, trabalho com a Cláudia aqui na parte da advocacia corporativa, um grande hospital, e a gente acha que os negócios realmente precisam ser sustentáveis. A nossa comissão sempre debate isso. A sustentabilidade no sentido amplo, não só como ela é famosa no ambiental, mas
na perpetuidade do negócio, do escritório, como a Camila falou. Então, pensar em ações de ESG e de sustentabilidade são muito importantes. Como ressaltou o Euclides ali, que eu trouxe uma questão aqui, a sociedade mudou a forma de consumo, as empresas mudaram a sua forma de raciocínio, e isso impõe uma necessidade de adequação, modernização, adaptação ao ambiente normativo e a nossa postura enquanto indivíduo, enquanto advogado, enquanto cliente, para que a gente esteja em consonância com essa questão. Como disse o Marcos, né, que ele falou que tudo se aplica à física, eu falei, vou ter que usar a física aqui, além de ação e reação. Né? A gente está num momento reativo em relação a todas as condições climáticas que são estudadas aí desde 2002, né, com o nosso Rodrigo. A gente precisa agir, precisamos avançar, a advocacia faz parte dessa frente, e essa inovação de adaptação, né, faz uma síntese final aqui, só para a gente encerrar, né, do nosso papel do advogado. O advogado ele tem que estar sempre pronto, se modernizando, buscando se atualizar, e o painel de hoje deixou muito claro que os negócios sustentáveis, eles vêm de inovações que podem ser muito simples ou também muito complexas. Esse ambiente, né, todo de inovação dentro de uma perspectiva de ESG e sustentabilidade é muito mais profundo e cada vez mais abrangente, e está ampliando em todos os seus laços, até na área da tecnologia. Né? Então, essa é a minha contribuição, né, diante do tempo que nós temos aqui. Agradeço, né, Rafael, e repasso a palavra. Para mim foi um prazer enorme poder contar com um painel feito de amigos, né, e de colegas que muito me ensinaram na minha carreira, que foram muito importantes para que a gente possa justamente aprender essa visão de quem está dentro do negócio. Né? O advogado ele não pode mais se dar o luxo de ficar tão longe do cliente como a gente aprendeu lá nos anos 90, né, como que era a postura do advogado. Não é mais assim. O advogado tem que estar muito presente, tem que estar muito dentro. Eu acredito que hoje a gente pode ter uma ideia de quando a vanguarda está à frente. E nós não podemos nos dar o luxo de ficar para trás. Precisamos acompanhar para poder justamente dar a vazão para o tipo de trabalho que esse cliente sustentável, que está sinalizando para o futuro, precisa e merece. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer poder contar com todos vocês aqui, e eu declaro encerrado esse painel.